Bom, agora a gente vai estar entendendo como é que funciona a função C composto, né? Que é quando você tem mais de uma condição, mais de duas condições no C. Então, por exemplo, aquela parte de tabela de se aprovado ou reprovado que a gente fez na última aula, só tinha duas opções, ou o cara estava aprovado ou reprovado. Mas se a gente quisesse botar mais uma condição, por exemplo, ele ficar em prova final ou recuperação, então a gente teria que usar o tal do C composto, que é quando a gente usa um C dentro de um C. Vamos ver como é que funciona isso. Então aqui tem a média, já calculei a média das três notas dos alunos, tá? Que eles obtiveram. Então vamos calcular a situação. E aí ele fala aqui nas considerações. Se a média for menor ou igual a 3,5, reprovado. Entre 3,6 e 1,9, recuperação. Maior ou igual a 6, aprovado. Tá? Essa parte da formatação condicional vou deixar como exercício, mas é bem simples, né? Aquela parte aqui de gerenciar, de criar nova regra e gerenciá-la, botando o valor igual ao conteúdo que a gente aprendeu lá no início. Então a situação aqui, a gente vai usar o se, né? Se a média for menor ou igual a 3,5, que é o que ele fala, então o valor vai ser, ele vai falar que ele está reprovado. Se não, se a média for maior ou igual a 6, então o aluno está aprovado. Se não for nenhuma dessas duas, ele tem que estar de recuperação, não tem outro jeito. É um intervalo entre recuperação. Então tá aí. Esse aluno, por exemplo, como ele está com nota entre 3,6 e 5,9, ele está de recuperação. Então a gente faz o mesmo produto dos alunos, a gente acha a situação dos alunos. Então, o exemplo 2, aqui, ele pede. Nesta planilha, iremos trabalhar com a forma do C composto, que a gente está trabalhando já. Então a gente vai calcular. Primeiro vamos calcular o total, né? O que é o total? A gente tem os produtos sendo vendidos, aí tem o valor aqui unitário do produto e quanto foi vendido, a quantidade vendida dos produtos, né? Então o total é basicamente você multiplicar o valor do produto unitário pela quantidade vendida. A gente arrasta para baixo, a gente vai achar o valor dos outros produtos totais. Aí a comissão, quanto cada vendedor vai ganhar, né? Ele vai falar assim, se a comissão, se o tipo do produto for periférico, então aqui tem o tipo do produto, né? Se for do tipo periférico, a comissão é 2%. Se for do tipo software, a comissão vai ser 5%. E os demais vão ser 10%, tá? Então a gente vai botar aqui. Se, tem que botar igual, né, que é uma fórmula. Se o tipo for igual a periférico, se for igual a periférico, então a comissão vai ser 10%. Então vai ser o valor total vezes 2%, perdão. Se não, aí você vai abrir um outro C, porque tem mais duas condições. Se não, se o tipo do produto, que é isso aqui, for igual a software, a comissão vai ser de 5%. Se não, a comissão vai ser de 10%. Então você pega aqui 10%. Então a gente englobou todos os casos. Nesse caso é do tipo periférico. Então o que ele fez? Ele pegou 750 e multiplicou por 2%. Repara que dá isso mesmo, R$15. Então a comissão dele foi de R$15. Você arrasta para os de baixo e acha a comissão de cada um. Aqui ele pede a classificação. Encontra a classificação onde, se o total for maior que 15 mil, são boas vendas. Se for maior que 8 mil, venda normal. Se não, venda ruim. Então, ele vai usar aquele conceito de extremos, né? Então, se as vendas totais, que é isso aqui, for maior que 15 mil, é um extremo, sem botar o ponto.
Então, se for maior que 15 mil, ele falou que são boas vendas. Se não, a gente vai abrir um C dentro do C, é o C composto. Se não, a gente vai para o extremo. Pode ser maior que 15 mil ou menor que 8 mil. Então, se o valor total for menor que 8 mil, o tipo de venda é venda ruim. Então, vendas ruins. Então, fecha. Se não for venda ruim, então é venda normal. Vendas normais. Não, venda normal que tá ali. Aí eu fecho. Beleza, então a classificação desse aqui é venda ruim porque é menor que 8 mil, né? Então a gente arrasta para baixo. Tem as classificações de acordo com o critério pedido. Então aqui, mais um exercíciozinho só para treinar os conceitos anteriores também. Então quer saber informação por vendedor. Então qual foi a comissão total do Itamar? Imagina que o Itamar quer saber quanto ele ganhou de comissão. Então ele vai fazer soma CIS, porque ele quer somar só as comissões só do Itamar. Então qual é o intervalo de soma? Intervalo de soma é intervalo de comissão, né? Que é isso aqui. Vou dar uma travada aqui. Intervalo do critério 1. O critério 1 é vendedor. Então, dos vendedores, dá uma travada aqui. E o critério 1 é ser o Itamar, né? Que é isso aqui. Na verdade, aqui você poderia usar o soma C, né? Porque só tem um tipo de critério, que é só o Itamar. Mas o soma 6 também vai dar certo. Então você viu que o Itamar vendeu isso. Se você arrastar para baixo, você acha as comissões do Flávio e do William. Tá? Aqui é para você calcular o total, né? Total geral. Então seria isso aqui, essa soma aqui. Então a gente vai usar a função soma normal. Somar esse valor aqui, daqui. Opa. Somar esse valor daqui dessa coluna, né? Peraí, tem que botar na função soma aqui. Então a gente quer somar o valor daqui até aqui. Dá uma aumentada aqui para poder visualizar a média. Calcular a média, né? Esse mesmo valor. O maior valor é o máximo. E o menor valor é o mínimo. Beleza, então a gente já calculou dessa tabela que ele pediu. Vamos para outro exemplo, o exemplo 3. Você tem um registro de empregados, você tem o nome dos empregados, o salário, o cargo, o reajuste que o salário vai sofrer. Então, imagina que é um reajuste anual, ele vai sofrer um reajuste. E aqui o valor final já está feito, né? O que é esse valor final? É o valor do salário normal mais o reajuste. Então, C3 mais E3. Então, se eu botar um reajuste aqui de R$1, o valor com reajuste vai ser 320 mais 1, que ele vai somar já 321. Mas no caso o reajuste ele pede, vai ser classificado da seguinte forma. Se o salário for menor que 300, quer dizer, se o salário for menor que 400, reajuste vai ser de 10%. Se for maior que 700, de 8%. E se for menor ou igual a 700, menor ou igual a 700, de 9%. Então como é que a gente vai fazer isso, né? Vai usar o C, teste lógico, salário. Então a gente quer saber, por exemplo, se o salário for menor ou igual a 400, então o reajuste vai ser o próprio salário vezes 10%. Se não, se
o salário for maior que 700, então vou botar aqui salário maior do que 700. Então o reajuste vai ser 8%, né? Então vai ser o salário vezes 8%. Se não, o reajuste vai ser 9%. Então aqui eu já calculei. Como aqui dá menos 400, repara que ele vai ser um reajuste de 10%. 10% 320, corta um zero, dá 32. Então o valor com reajuste já está somando 32 mais 320. Você pode arrastar para baixo, que você vai encontrar aí os valores do reajuste e já automaticamente o valor com reajuste. Então, basicamente é isso, né? A ideia de ser composto. Você fazer usar a função C quando você tem mais de uma condição, ou seja, você usa mais de duas condições. Você usar um C dentro de um C. Você poderia usar vários Cs dentro do C. Então, igual a C, aí fazer as condições, depois um outro C, depois outro C, quantos forem necessários.